Olá, turminha! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos fazer a correção das atividades que foi para casa da aula anterior, das páginas 45 e 46. Então, eu gostaria que todos pudessem aí estar acompanhando e fazendo a correção, da sua atividade. Porque eu irei fazer aqui, a correção e vocês façam aí no livro de vocês. Observe se vocês acertaram, as questões. Então, nós iremos iniciar aqui na página 45, na primeira questão. Então, na última aula, nós estudamos sobre a economia da região norte. Aprendemos, conhecemos um pouco sobre a economia que é desenvolvida nessa região, que é baseado no extrativismo, é animal, mineral e também vegetal. Então, nós podemos conhecer um pouco sobre essas atividades que são desenvolvidas nessa região. Então, foi passada uma atividade, onde vocês estariam concluindo o assunto. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aí agora, neste momento, a primeira questão e vamos observar se você acertou aí a sua. Então, de acordo com o que você leu, do texto, responda: qual é a base econômica da região norte? Repetindo, qual é a base econômica da região norte? Foi o que você colocou aí no seu. Então, a gente viu que a base econômica da região norte é o quê? Os extrativismo animal, vegetal e também mineral. Essa é a base econômica da região norte. Extrativismo animal, vegetal e também mineral. Muito bem. Observe aí de vocês. Segunda questão. Numere de acordo com o tipo de atividade. Numere de acordo com o tipo de atividade. Aí nós temos aí. Número 1, extrativismo animal. Número 2, extrativismo vegetal. E o número 3, extrativismo mineral. Aí vocês iriam enumerar aqui de acordo com essas atividades. Aí nós temos aí 3 quadrinhos e vocês iriam fazer essa numeração corretamente. Então, primeiro quadrinho envolve exploração de ouro, ferro, alumínio e manganês. Quais são desses tipos aí de atividade? Então, quem respondeu que é o extrativismo mineral, correto. Segundo quadrinho, explora espécies vegetais. Quais são desses tipos de atividades? É o extrativismo animal, o vegetal ou o mineral, que explora espécies vegetais? Então, quem respondeu que é extrativismo vegetal, está correto, viu? Então, o extrativismo vegetal, ele explora espécies vegetais da natureza. Atividade, o quadrinho número 3. Atividade que tem provocado ameaça à fauna. Quais são desses tipos de atividades? Então, quem respondeu extrativismo animal, está correto. Então, a sequência certa é 3, 2, 1. Então, observe aí se você acertou. Se não, corrija aí o seu. Terceira questão. Encontre no diagrama o nome de alguns vegetais extraídos da região norte. Então, vocês iriam observar aí e encontrar, no diagrama o nome de alguns vegetais extraídos da região norte. Então, aqui nós vamos ter aqui alguns, Vê se você conseguiu encontrar no diagrama. Nós temos aqui as sementes oleaginosas, o látex, a madeira e também a castanha. Então, aí nós temos 4, 4 tipos de vegetais extraídos da região norte. Vê se você encontrou. Quarta questão.
Quais são os principais produtos agrícolas da região norte? Foi que você colocou aí. Quais são os principais produtos agrícolas da região norte? Vamos aqui citar alguns. Nós temos aqui a mandioca, pimenta do reino, o ferro, o cacau, o guaraná e a malva. Esses aí são os principais produtos, agrícolas dessa região. É a mandioca, a pimenta do reino, o ferro, o cacau, o guaraná e a malva. Então observe aí de vocês, se vocês aí acertaram a questão. Página 46. Quinta questão. Quais são os principais produtos minerais? De acordo lá com o que nós estudamos, de acordo com o texto. Quais são os principais produtos minerais? Observe aí, a questão de vocês, se vocês acertaram. Os principais produtos são o diamante, o alumínio, o estânio, o ferro, manganês, bauxita, níquel, petróleo e também o gás natural. Esses são os principais produtos minerais encontrados, na região norte. Sexta questão. Que tipo de indústria encontramos na Zona Franca de Manaus? Que tipo de indústria encontramos na Zona Franca de Manaus? Então, lá, de acordo com o que estudamos, vimos lá no texto, as indústrias que se encontram na Zona Franca de Manaus são indústria de bens de consumo, de eletroeletrônico e de informática. Então, se encontra esses três tipos de indústria. Vamos lá, repetindo: indústria de bens de consumo, de eletroeletrônicos e também de informática. Essas são as principais indústrias que se encontram, nessa região, principalmente ali na Zona Franca de Manaus. Sétima questão. Devido à grande quantidade de floresta, o estado do Amazonas não é propício à criação de gado, mas em alguns estados desenvolve-se a criação bovina. Quais são esses estados que desenvolvem, essa criação bovina? Então, observe aí no de vocês, a sétima questão. Então, as atividades, que se desenvolvem aí, a criação bovina, os estados são Tocantins, Roraima, também Rondônia e Pará. Esses são os estados, que se desenvolve a criação bovina. Então, os estados Tocantins, Roraima, Rondônia e Pará. Então, nesses estados se desenvolve, a criação bovina. Oitava questão. Das atividades econômicas, qual é a mais prejudicial à floresta e por quê? Você ia colocar aí quais as atividades econômicas que é a mais prejudicial à floresta e ia dizer por quê. Então, aí, de acordo com o que nós estudamos, o texto, então a atividade econômica que é mais prejudicial à floresta é a pecuária, que é a criação, de animais. Então, a pecuária é a mais prejudicial. E por que ela é a mais prejudicial? Porque devasta grandes trechos de mata. Porque devasta grandes trechos, ou seja, grandes áreas de mata. Então, por isso que ela é a mais prejudicial. Porque devasta grandes trechos da mata. Nona questão. Para você, o que acontece quando devastamos a floresta de forma ilegal? Então, aqui seria a resposta pessoal, de vocês.
Então, vocês façam aí a correção, ver se vocês acertaram as questões, e depois vocês estejam enviando e eu vou analisar, né, a resposta de cada um da 9ª questão. Então, essa foi a nossa correção da atividade. Então, observe aí de vocês, estejam aí corrigindo e depois enviando para mim. Então, essa foi a nossa correção de hoje. Então, fique com Deus e até a próxima.